Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né? Todos juntos e buscando aprender, que na verdade é o que a gente mais precisa, nós todos. O que mais nós precisamos é de aprendizado. Essa aqui é a verdade. Porque os Espíritos insistem muito em mostrar que nós somos muito infantis. Nós velhos e velhas. Na verdade, somos espíritos infantis, ainda. Né? E é por isso que sofremos tanto. Mas a partir da publicação da Doutrina Espírita, que foi o primeiro livro em 1857, aí veio uma revelação estupenda, que até parece que a massa não se deu conta disso ainda. Porque vejam bem que descobrir que nós somos espíritos imortais é um negócio fabuloso, é incrível, é um negócio para mudar realmente a nossa maneira de agir, a maneira de conviver. E esse é o grande objetivo dessa notícia, essa revelação que veio a partir do Livro dos Espíritos. É para promover uma revolução no nosso caminho. Mas a série de livros, que são 5 obras, que trouxeram essa notícia segura, firme, ela é pouco conhecida ainda. É pouco conhecida. Eu que o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita do mundo, muita gente desconhece. E até guarda a impressão de que é um livro difícil. E não é. Não é. Não é um livro complicado. Quem for ler o Livro dos Espíritos vai compreender facilmente o que está lá perguntado e o que está respondido. Que não há necessidade de um professor, nunca houve. Porque, na verdade, vejam a lógica, se a codificação espírita, ela veio para isso, para facilitar o entendimento do Evangelho, não pode ser complicado. Porque ela veio para quem? Para o povo, para a massa. E é por isso que muitas criaturas que não têm, vamos dizer assim, um intelecto, entendem muito bem, mas entendem muito bem, ensinam. Nós já conhecemos pessoas incríveis que usam a tribuna e que não têm, vamos dizer assim, o conhecimento intelectual e dão mensagens fabulosas, velho, porque ali está o espírito, que é o que nós somos espíritos. Mas a dificuldade está no entendimento. E o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que a gente vai focar um pouco mais hoje, é um livro que ensina sobre alguma coisa que nós achamos que é um grande problema, e que não é, que é a mediunidade. Que muita gente acha que sofre porque é a mediunidade. O sofrimento que enfrenta em casa, o sofrimento que enfrenta no trabalho, é a mediunidade. Nunca foi. Eles mostram bem. Porque a mediunidade, ela não é um problema. O problema somos nós. Aí é que está. Agora, o difícil é você concluir isso, rapaz. Você vestir essa roupa de que realmente o grande problema somos nós. Na dificuldade de buscar a verdade. E a verdade, ela está à vista, está aí, está na codificação. Mas cadê a codificação? Muita gente não conhece. É por isso que nas reuniões públicas eu mesmo me preocupo muito em falar coisas nesse sentido, porque é uma forma de tentar estimular as pessoas que desejem de buscar os livros e entender que a sua libertação só depende de si mesmo, acabou. Mas só depende de si mesmo. Nenhum médium vai nos libertar, porque o grande problema somos nós. Na medida que nós nos educamos, aí começamos a mudar, e essa mudança para melhor é a liberdade. Aí é que está. Por isso que muitas criaturas que desconhecem completamente a doutrina espírita e que nem admitem e riem dessa história da reencarnação, que a gente sabe que é uma realidade, mas vivem bem, tranquilas, porque são pessoas boas, são pessoas que lutam, que praticam a caridade, que se dedicam ao outro. Aqueles que vivem de acordo, ou pelo menos lutam para viver de acordo com o que Jesus ensina, podem observar que sofrem menos. Sofrem mais as provocações, muitas vezes, dos que estão à sua volta,
que não entendem a mensagem, mas que elas sofrem menos. Eu estou lendo um livro que é um livro de Dr. Bezerra de Menezes, de Manuel Filomeno de Miranda, esse livro. E Dr. Bezerra de Menezes, o livro é Loucura e Obsessão, que são obras de Manuel Filomeno de Miranda, que ele quase que repete Allan Kardec página a página. E são obras que estudam a codificação espírita. Eles têm Allan Kardec como base na grande informação que Allan Kardec traz. Eles desenvolvem um raciocínio com Allan Kardec. E aqui no Dr. Bezerra de Menezes ele já diz, a revelação espírita é alta concessão que chega ao homem moderno, auxiliando a apressar a marcha. Que marcha é essa? Veja, a doutrina vem para apressar a marcha do melhoramento. Ora, o que é melhorar? É não ser mais um problema na vida dos outros. É simples demais o entendimento. Mas e por que é que eu não consigo fazer? Por que é que nós temos dificuldade? Porque nós nos esforçamos para isso, ou não buscamos as informações que nos levem a esse comportamento. Porque a partir dessa informação, aí a coisa pode serenar. Ele diz mais aqui, ainda não compreendida na sua grandeza intrínseca, é a mais alta expressão da verdade ao homem dirigida. Porque, na verdade, nós estamos numa escola. O planeta é uma escola. E é uma das infinitas escolas que existem no universo. Quer dizer, nós somos alunos que estão matriculados numa escola para aprender, para acelerar a marcha. Aí, na medida que nós entendemos o Evangelho de Jesus, que é o código divino, aí essa marcha ela é mais acelerada, porque nós não voltamos para o outro. E a nossa grande dificuldade, eles dizem bem, repetem muito, o nosso grande objetivo é conseguir amparar o outro. É por isso que nós viemos para cá. Nós não viemos aqui para construir prédios somente, ou para montar supermercados. É bom, tudo fazer isso. Mas, na verdade, nós quando partimos não levamos nenhum grão de arroz, nem de feijão. Então, nós viemos foi buscar um aprendizado. E onde é que está esse aprendizado? No Evangelho. Aí é que está. A conduta nossa no dia a dia é que é a nossa grande arma, a nossa grande defesa. A maneira como nós somos capazes, sejamos capazes de conviver com o outro harmoniosamente, é a nossa grande defesa. Se nós não formos um problema no ambiente que vivemos, raramente seremos obsidiados. As obsessões, na verdade, elas são uma resposta da vida à nossa conduta. Ora, se eu melhoro a minha conduta, a minha energia melhora. E o acesso dos obsessores dificulta. Para a desobsessão, eles insistem muito, repetem muito. Ora, qual é a maneira mais segura de alcançar a desobsessão? Atraindo bons espíritos. Não é fácil entender isso? Agora, e como é que se atrai bons espíritos? Fazendo o bem. Aí complicou. E como é que eu consigo normalmente, regularmente fazer o bem? Compreendendo a finalidade do que eu realmente sou, por que estou aqui e para onde vou. Dr. Bezerra de Menezes diz aqui que a inteireza moral é uma defesa para qualquer tipo de agressão. Veja, a inteireza moral. Qualquer tipo de agressão, difícil de ser atingida. Quer dizer, quem vive de maneira, vamos dizer assim, sintonizada com o Evangelho, sofre menos. Sofre menos. E essa decisão com quem é que está? Comigo. Está conosco. Quer dizer, se eu decido pautar a minha caminhada nesse sentido, as obsessões diminuem. Ora, mas por que é que eu continuo tão obsidiado? Porque não mudei. Aí que está. Porque nós somos espíritos muito velhos. A gente tem uma bagagem do passado que pesa muito na nossa caminhada. É por isso que a codificação espírita ela é tão importante, e até mesmo porque é o enviado que Jesus nos mandou
para que entendamos melhor aquilo que ele não pôde ensinar quando esteve conosco há mais de 2000 anos atrás. Porque a codificação, ela não é complicada, ela é fácil de entender. O problema é querer entender. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz aqui, ele diz na introdução, ele diz, diariamente, Allan Kardec comentando na introdução, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita, já de quem se dedica à prática espírita, decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Ou seja, se nós conhecermos esses princípios, estaremos melhor. Rapaz, mas a mediunidade me gera tanto sofrimento porque nós não compreendemos ainda o que é a mediunidade. E o Livro dos Médiuns é um código que está aí desde 1861 à nossa disposição. Aí eu pergunto aqui, me permitam, quem já leu aqui o Livro dos Médiuns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, pouca gente. Porque a codificação é uma grande desconhecida ainda. E aí a gente lê um livro que vem de fulano, outro livro que vem de cicrano, que às vezes não estão sintonizados com a codificação espírita, e aí formamos uma ideia errada que atrapalha mais que ajuda. Porque para entender qualquer obra espírita, o ideal seria que nós começássemos pela codificação. Aí é como um norte, é como uma bússola, que pode ser usada e dificilmente nós vamos cair no comentário bobo que existem livros espíritas, tem a codificação e tem a literatura espírita. E tem livros, infelizmente, na literatura que até às vezes atrapalha mais do que ajuda. É por isso que essas obras sintonizadas com a codificação, a gente tem que buscar e repetir, trazer, como esse livro Loucura e Obsessão, que a gente está atualmente relendo. Eu estou relendo, que é de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. Então ele diz, olha, o grande problema é o desconhecimento dos princípios doutrinários. É o desconhecimento. É a de introdução do Livro dos Médiuns. E ele diz mais, Allan Kardec, a prática espírita é difícil. Porque o que é a prática espírita? É a relação com os mortos ou com os vivos, porque mortos somos nós. Veja, eu peso 95 quilos, para caminhar eu tenho que caminhar com meus 95 quilos. Os desencarnados não pesam nada, velho. Quer dizer, eles é que estão bem, estão vivos. Nós estamos rastejando, tem que tomar café, almoçar, lanchar, dormir e arengar e suportar. Eles já não têm mais a carcaça física, é só o espírito com o perispírito. Então, estudando a codificação, a gente percebe, os vivos são eles, e são em quantidade muito maior que nós. O Espiritismo mostra, olha, imagina o microfone como um mundo físico, ao redor desse mundo físico, eles dizem, há uma área com uma população de desencarnados muito superior ao dos encarnados. Só que essa gente que está aqui, ela está sintonizada conosco. E tem muita gente aqui, digamos, desarrumada. Aí, de acordo com a minha maneira, a maneira como eu vivo, eu estou atraindo companhias de criaturas desencarnadas. Mas como o doutor Bezerra de Menezes falou, a inteireza moral só vai atrair pessoas do bem. Ele diz, olha, os lares são ambientes muito frequentemente, todos os lares, frequentados por desencarnados. Mas quem são esses desencarnados que adentram aos nossos lares? Eles dizem, olha, são convidados de vocês. Mas como é que eu convido essa gente que eu nem me lembro nem conheço? Através do pensamento e através do ato. Aquele que dedica-se à traição vai atrair criaturas sintonizadas com o seu comportamento. Quer dizer, qualquer vício moral que se identifique com essa turma que nos cerca, nós podemos tê-los como convidados nossos. E é muito frequente, quem for ler André Luiz vai ver, André Luiz, ele passeia pelas cozinhas de todos nós, mostrando
tipo de criaturas que nós atraímos para o nosso convívio. Mas ele mostra sempre, há um vínculo, há uma história de cada um daqueles que ele apresenta. Eles não estão ali por acaso. Quer dizer, os que estão conosco não estão por acaso. De uma maneira ou de outra, nós os atraímos. Mas como é que eu resolvo isso? Simples. É só tornar-se uma pessoa que não seja mais criadora de problema. Resolva problemas. Ajude o próximo. Ajude o próximo. Quer dizer, essa mudança, ela gera uma defesa, como o Dr. Bezerra de Menezes falou. A prática espírita, ele diz, Allan Kardec na introdução, é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Mas é o problema. Quem está estudando? As casas espíritas oferecem cursos. Aqui tem cursos de estudo sistematizado. A Federação Espírita Pernambucana oferece cursos com muita frequência. Quase a totalidade das casas estudam muito. Amanhã nós vamos no centro em Olinda, que é o Guilondomento, que é muito dedicado ao estudo, aos cursos. Cada casa tem a sua característica. E essa busca pela informação que é a nossa grande saída. Aí tem mais um complemento importante, que é a nossa presença aqui, e mais o tratamento espiritual que nós recebemos, que deveríamos estar fortalecidos, porque a partir desse conhecimento e a partir dessa ajuda, agora eu vou mudar. Mas a pergunta é, nós estamos mudando? A questão é essa. O que é que melhorou em nós, vamos dizer, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, ou quando passamos a frequentar a casa espírita, que foi que mudou o meu comportamento, né? Porque eles olham, a prática espírita é difícil. O estudo sério é que pode dar segurança, que é nessa relação do mundo material com o mundo espiritual. As pessoas não gostam porque estudar requer trabalho, tem que trabalhar, tem que ler, e tem que ler, e tem que ler. Mas qual é a saída que nós vamos encontrar? Porque veja, nós viemos para cá com uma única finalidade, é acelerar a marcha, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Agora, se nós não nos dedicamos a acelerar essa marcha, e daqui a pouco, quando a gente estiver fora do corpo físico, mas é porque não estudasse? Eu sei lá, trabalhando demais. Então veja, é uma necessidade, é uma coisa inteligente, vital para o nosso caminho, que pode estar adiando uma mudança que poderíamos abreviar já por agora. Nós podemos. Ele diz mais, dirigimos, ao que diz aqui, Allan Kardec na introdução, dirigimos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que tem gente que leva na brincadeira. Ele está dizendo, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Que essa brincadeira aqui, ou esse desrespeito, nessa relação, porque é um mundo vivo, é um mundo vivo mais pulsante que o nosso. Eu não acredito. Você vai desencarnar e vai ver se é ou não é. Que é. Mas eu quero me conscientizar enquanto encarnado. Só tem um caminho, estude. Não tem outro. A vinda da casa espírita já ajuda muito, porque essas conversas que são mantidas aqui, cada reunião uma pessoa diferente, na sexta, na segunda-feira, aí vai nos motivando ou esclarecendo alguma coisa, mas cada indivíduo deve buscar. Cada um deve buscar. Porque buscar o entendimento para se fortalecer e mudar. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, acelerar a marcha. Porque esse mundo pulsante, entendam, é o nosso mundo. Então, as pessoas têm medo, mas eu vou morrer, vou para o umbral. Eu brinco muito dizendo, eu vou para o umbral, já escolhi, eu vou para o umbral. Porque o umbral é um mundo enorme, velho, é um negócio fantástico, é muito grande. Então, o umbral é de onde nós viemos. Tem pessoas que não gostam disso. Eu acho que eu vim de lá, não sei, aí cada um pode imaginar. Esse ambiente imenso aqui, acima dele estão as colônias, nosso lar, e outras muitas que são citadas em muitos livros, Alvorada Nova. Eles dão até a posição geográfica dessas colônias, como todo mundo já deve ter ouvido. Nosso lar,
acima da cidade do Rio de Janeiro, Alvorada Nova, que é acima da cidade de Cubatão, São Vicente, aquela região de São Paulo. Mas esse mundo é imenso, é imenso. E a gente, quando desencarnar, vai para onde? Porque veja, está aqui, o mundo está aqui, esse mundão que é umbral. As colunas estão acima, eles dizem claramente. A gente saiu daqui, vai ter que atravessar. Passa só se tiver interesse moral. Ou seja, se tiver adquirido a senha para passar direto. Quem achar que tem, graças a Deus. Aí eu acho que eu vou ficar por aqui. Por isso que eu digo, eu vou para o umbral, não tem problema nenhum. Até porque você lendo a literatura espírita, você percebe o umbral é uma região tremendamente espaçosa e de muitas atividades. Olha o que diz Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium extraordinária, que desencarnou em 84, e ela é daquelas que são muito sintonizadas com o livro, com a codificação espírita. No livro Devação do Invisível, Ivone diz assim, ó, o além-túmulo, que é essa região umbralina, pertinente à Terra, quer dizer, essa região que é pertinente à nossa escola, porque tem outros mundos também com seus umbrais, o além-túmulo, pertinente à Terra, está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulos. Tudo isso lá. Tudo isso lá. Mas, pai, como é que eu vou entender? Ah, meu amigo, tem que estudar. Aí é onde começa a dificuldade. Ela diz, ó, a Inquisição ali ainda não foi extinta, está no livro Devação do Invisível. Quer dizer, a Inquisição, aquele processo absurdo, que eu não sei, nós podemos ter participado daquela coisa lá. Mas aí, a Inquisição lá ainda existe. Quer dizer, é um mundo vivo e, digamos, material. É material, acreditem. Porque o desencarnado, porque perdeu o corpo físico, ele não some, não. Ele continua se sentindo, apalpando, ele se sente físico. Porque o perispírito dá a ele a mesma sensação que dá do corpo físico. E André Luiz, rapaz, sentir fome, sentir frio, sentir sede, sentir tudo, normal. Ele tanta sede que ele disse que bebeu da lama que ele encontrou nos caminhos por onde passava no umbral. Então essa realidade de vida após a morte, não existe morte. Nós vamos, eu digo para mim mesmo, para casa. Quem tiver conquistado a senha, parabéns, passou direto, ó, pá. Aí tá. Agora, como é que conquista essa senha? Não tem outro jeito, não é a religião, não é a posição social, nunca foi, é unicamente a caridade. E aí a gente pode fazer uma avaliação, meu Deus, em termos de caridade, como é que eu estou? Cada um conclui consigo próprio, né? É a caridade. Porque a caridade, ela muda a estrutura física do indivíduo, que nós somos energia. Aí, na medida em que nós somos caridosos e amamos o nosso próximo, essa energia, que é a nossa identidade real, aí pode nos levar, digamos assim, a atravessar esse plano. Mas enquanto não, meu amigo, olha, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ah, meu Deus, a obsessão é sempre uma resposta da vida às minhas atitudes. E se eu olhar com coragem para mim, eu sei onde está o problema. Eu sei. A questão é eu ter coragem para me analisar. E se eu não fizer isso agora, mais tarde tem que fazer. Não tem jeito. Pode ser daqui a 100 anos, 1 milhão de anos, mas vai ter que fazer. Não adianta. Não, mas eu sou espírita, eu estou tranquilo, fique tranquilo. Agora é preciso preocupar-se com a mudança. Essa mudança, ela deve ser o nosso mote principal de vida, que é buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento. Que ele diz aqui, ó, e todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos. Os que estão por lá se consideram vivos. E como realmente são, embora destituídos da carne, ignorando muito deles que são desencarnados. Muitos dos que estão aqui, como aparece nas reuniões mediúnicas, eles não entendem que estão desencarnados, dão trabalho para entender isso. Veja, e, rapaz, ele não aceita que tenha desencarnado, porque ele se sente do mesmo jeito que era antes. Ele sente as mesmas dificuldades, ele se sente material, ele caminha como nós caminhamos. Porque não há uma mudança abrupta porque morreu, não há. Essa mudança,
ela pode ser maravilhosa dependendo do modo como nós vivemos. Ela diz mais, ó, alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam bem o que se passa. Nesse mundo de desencarnados há muita malandragem, essa aqui é a verdade. Quer dizer, os malandros encarnados desencarnam, são malandros desencarnados agora. Quer dizer, há só uma mudança de lugar. O cachaceiro aqui desencarnou, ele lá deixou de beber? Não. Continua cachaceiro, velho. Agora, como é que vai tomar cachaça? Pegar o copo, ele não pega mais. Tem que encontrar um médium. E tem muito médium, porque à noite, quando ele sai aí, o que tem de bar cheio de médium não é brincadeira. E as pessoas são médios, todas, de uma forma ou de outra. Quer dizer, quem quiser beber hoje tem largo espaço. Quer dizer, essas duas populações, elas na verdade são uma população só. Nós pertencemos aos dois ambientes. Hoje estamos no ambiente encarnado. Eu já estou com 60 nessa carcaça física aqui, ó. Já eu desembarco. Aí passo para o outro lado, só mudou isso. Pronto. Aí perdi o físico, mas vou continuar exatamente a mesma pessoa. Não muda, não muda. Tá vendo? Até o cabelo ruim eu levo do mesmo jeito para o lado lá, para aparecer lá. Então não há mudança. Essa mudança é ilusória. Ah, eu vou, vá. Que Deus ajude que vá para o mundo superior e vá em linha reta. Mas não é isso que os livros ensinam, não. E Ivone Pereira diz mais aqui, ó. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado, devido ao terror que sentem pela morte. Estão mortos e têm medo de saber que morreram. Porque não admitem a morte. Nunca admitiram. Eles se iludem, se enganam. É quase um estado de hipnose. Isso é muito comum. A qual lhes trará o julgamento divino segundo as crenças que eles possam. Há ainda aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado, e outros ainda vacilam. Mas raros são, com efeito, os sinceros no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Quer dizer, é uma multidão de criaturas que se enganam. Veja, não é parecido conosco, não. Veja só. Aí ele diz mais, fora o recém-desencarnado de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Nós somos eternos. Nunca vamos deixar de ser o que somos. Nós somos espíritos. Nunca vamos deixar de ser. Agora, nós podemos prosseguir por um tempo indefinido com as dificuldades morais que enfrentamos hoje. Podemos, pronto. É uma opção nossa. Aí vai desencarnar, vai reencarnar, desencarna, reencarna, até decidir melhorar. Essa é a realidade. Não nos foi... ela diz aqui que ela, como médium, Ivone do Amaral Pereira, ela fazia essas visitas, e muito frequentemente ela narra isso no livro Devassando o Invisível. Ela nunca soube com segurança se ela estava no mundo espiritual ou se estava no próprio mundo material, onde havia o grupo de desencarnados. Mas ela chega num ambiente que ela diz lá no livro Devassando o Invisível, uma taverna, que é um bar, muito sórdido, de muito sórdido aspecto, um bar imundo, 3 andando a álcool e fumo. Veja o que eles faziam lá, está no livro Devassando o Invisível. Bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbotefiavam-se, mimoseavam-se, com epítetos de baixo calão. É gente como a gente. Agora não vamos buscar essa cerveja, essa aguardente aí, e esses salgadinhos aí. Aí tem que estudar para entender que eles têm essa capacidade. Já nós estaremos lá e vamos entender como é que é isso. Eu vou para lá, já estou tranquilo, vocês não vão. Mas aí vamos entender como é que é essa realidade, esse prosseguir da vida. Não nos enganemos. A responsabilidade pela minha evolução é minha. Não é da minha mãe, que já desencarnou, não é do meu pai, que também já desencarnou, não é de minha esposa que está ali. É minha. Quer dizer, a nossa é de cada um de nós. Quer dizer, quem dá o ritmo somos nós. É quem dá o ritmo. Aí ela diz aqui o seguinte:
Veja que coisa interessante, vejam só. A estes e a seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro, que já está no Rio de Janeiro, grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos homicídios particulares. Vejam, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assalto, etc, etc. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Essa gente que está aqui gera isso, sintonizando conosco. Aí Ivone Amaral Pereira faz uma pergunta, porque o tempo está correndo, eu tenho que acelerar um pouco. Ela está dizendo, ó, esse agrupamento aí, ele influi decisivamente na sociedade. Aí ela pergunta aqui na frente, olha, não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça? Como é que pode esse povo aqui, que nós não sabemos que estão lá, e não tem uma lei que, sei lá, que evite isso? Ela pergunta. É, pois, irremediável esse mal social, porque eles estão dizendo, olha, muitas vezes, eles se sintonizam com criaturas que estão no mesmo patamar de evolução que eles e provocam absurdos no nosso dia a dia. Aí, doutor Bezerra de Menezes, que é quem responde a si, diz, olha, é só você olhar à sua volta, porque esses que estão aqui foram crianças abandonadas, que não tiveram acesso à educação. Veja como estão as ruas aí. E a gente convive com isso naturalmente. São criaturas que foram levadas a presídios, sofreram horrores, porque não tiveram chance de educação. Vejam como estão os presídios hoje. Vejam. Então ele diz, ó, esse povo faz parte do povo aqui. Estão entendendo isso? Agora, quem não tiver sintonizado com essa gente, aí precisa mudar o comportamento. Porque mais na frente, ele diz aqui, ó, no homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Ou seja, essa gente aqui não encontrará repercussão em quem estiver no lado do bem. E onde é que nós estamos? Né? E a obsessão. A obsessão é uma resposta da vida aos nossos atos. Rapaz, e como é que eu cesso a obsessão? Mudando o pensamento e mudando a atitude. Não tem outro caminho. Por isso que o conhecimento espírita, ele é tão importante, porque tomando conhecimento dessa realidade, que é uma realidade, aí a gente sente a necessidade de mudança. Porque a decisão é minha, é de cada um de nós. Enquanto nós não quisermos, tudo bem. A vida vai prosseguindo e nós vamos ficando por aqui. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz lá, que é o seguinte, ó, pode um homem mau, raciocínio aí, ó, pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Está no Livro dos Espíritos, é a questão 551. Um homem mau, com a ajuda de um espírito, digamos, mau, fazer mal ao próximo. Pode? Está no Livro dos Espíritos, é 551. Eu sinceramente, eu não entendi essa resposta até um pouco de tempo atrás. Por isso que é preciso a pesquisa para a gente concluir. Porque eu não sei se vocês vão entender bem o que vai vir de resposta aí. Ó. E está perguntando, pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Aí veja o que os espíritos superiores respondem. Não, Deus não permitiria. É porque se a pessoa estiver sintonizada com o bem, ninguém mexe. O problema está aí. O que há é uma sintonia. O que há é um convite. Aí me permito dizer, se eu tomo cachaça e eu vou para o bar, eu estou convidando desencarnado a tomar cachaça comigo. Pronto. Se eu sou um cara que estou ainda vinculado ao roubo e eu vou roubar, eu estou convidando espíritos que ainda sintonizam com aquilo a roubar comigo. Não sou eu que estou agindo? Sou eu. Aí eu estou com... Então é a traição, qualquer que seja o outro aspecto. Mas se eu me vigio, aí eu orar e vigiar, que Jesus fala, que a gente acha bonito, meu Deus do céu, orar e vigiar, mas orar e vigiar é uma necessidade. É uma necessidade, velho. É uma necessidade.
rapaz, e como é que eu faço? É só querer. Porque ele diz, olha, a vontade é nossa e nós podemos. Porque os médicos podem se reunir, não vão resolver nosso problema, ajudam. Eles ajudam muito, mas não resolvem. Porque o problema meu é meu, sou eu que sou. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Aí, graças a Deus, na Casa Espírita, uma ajuda tremendamente importante. Se nós aproveitarmos bem essa chance, aí... Agora veja um exemplo para a gente entender essa resposta. Está no livro de Loucura e Obsessão, a gente botou para ele agora. Ele está falando lá de uma consulta. A cliente, que é uma mulher que chega, encontrava-se bastante nervosa e envolta em uma nuvem escura, que era resultado das ideias cultivadas. Isso é Manuel Flamengo de Miranda, falando da mulher que entra para fazer uma consulta. Veja bem, aqui todo mundo já fez consulta. Essa maneira que ela se apresenta, envolta em uma nuvem escura, é a energia que é dela, que ela conquistou. A energia nossa, os espíritos olham para nós e veem a energia, que somos nós. Aí nós podemos ter uma roupa bem arrumadinha, mas a energia pode estar desarrumada. Aí quando a Flamengo de Miranda observa, eles, alguns deles deram entrada com a hospedeira mental na saleta, que ela entrou na saleta, onde estava a médica da assistência, e entraram alguns dos espíritos com ela. Aí ela diz, tem um problema que me mortifica e para o qual venho buscar uma rápida solução. Uma rápida. Geralmente as pessoas que vêm buscar a consulta querem uma rápida solução. Ela está buscando isso. Estando disposta a pagar o que seja necessário. Olha a petulância dela. Ela quer comprar o resultado. Está no livro Loucura e Obsessão, você é copiando de lá. Aí ela diz, tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado. Pior do que isso, que diz amar a esposa e filhos e que é feliz no lar. Ela está louca. Porque ela apaixonou-se pelo indivíduo, o indivíduo não quer conviver com ela. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho. Quer dizer, é alguém que está sintonizado com o bem. Mas ela quer de todo jeito atingido, veja só. Isso é uma história real no livro Loucura e Obsessão, logo no começo do livro. Aí ela diz mais, a dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece, tentei o impossível e infame me despreza. Ela dizendo a médium na consulta. A mulher encarnada deseja um trabalho que eu afaste da outra e conceda-me a vitória. Para tanto, darei a alma ao demônio se necessário. Vê como a mulher está. Apaixonada, louca. Então ela vai à casa espírita buscar uma solução para uma coisa que ela considera um enorme problema. Aí ela está mexendo no ninho doméstico organizado. Vê só. É por isso que a questão 551, lá está dito que Deus não permite. Ela não conseguiu mexer com o homem, não. Por quê? O homem, a esposa, os filhos estão organizados, sintonizados com o bem. Se nós estivermos assim, nada nos atingirá. Acreditem nisso. Não atinge. Aí Manuel Flamengo de Miranda conta. Dei-me conta de que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Quer dizer, ela chega à casa espírita e dois espíritos fortemente vinculados a ela. Aí a ação dela, como acontece também conosco em muitas ocasiões, é ela mais os dois. É a vontade dela que já está ficando perturbada, mas ela está estimulada pelos dois obsessores, como nós também quando chegamos aqui. Aí ele diz, isso é Manuel Flamengo de Miranda observando, um deles de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genético. Veja que negócio. E o outro, enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio amoroso. Quer dizer, um estimulava o físico e o outro, muito habilidoso, criava quadros em que ela se via nos braços do camarada. Louca. É um processo obsessivo difícil. Como pode ser também o nosso. Veja, mas é uma mulher que ela que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial. Ela foi quem deu.
Aí a pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações, de lubricidade e de frustração, entregando-se ao desvario, à loucura. Quer dizer, ela estava comandada. Há muitos processos assim. Até eu fico pensando, meu Deus, se a gente que é espírita e sabe que existe esse tipo de, vamos dizer assim, de comportamento e de estímulo de espíritos altamente habilidosos, como podem ser os que estão conosco, a gente tem que ter muita paciência com o desequilíbrio do outro, já por isso. Porque o outro pode estar desequilibrado, não ser só ele, é ele estimulado pelo processo obsessivo. Mas veja que a responsabilidade da obsessão, ela está sempre com o obsediado, porque eles só se instalaram com a permissão dela. Essa aqui é a verdade, com a permissão dela. Como os nossos também só se instalaram com a nossa permissão. E agora como é que eu faço para... É só seguir aquilo que Jesus ensina, que é olhar ao nosso redor, à nossa volta, as muitas criaturas que sofrem e que necessitam de ajuda. Porque neste caso aqui, eles não conseguem atingir a família. Não conseguem. Eles não conseguem. E não conseguem por quê? Porque a casa espírita proibiu? Não. A casa espírita ajudou. Mas eles na casa é que tinham interesse moral, que é aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes bem explicava. Então essa interesse moral, essa maneira diferente de agir, só depende da nossa vontade, da nossa opção, nosso modo de viver. Olha, isso é repetido muito amiudadamente no Livro dos Médiuns, que nós estamos focando aqui, é muito repetido na literatura espírita séria, repetem muito, e dizem da necessidade que nós busquemos aprender para entender e avançar com mais segurança. Porque só a condição de espíritas não é uma solução para a gente. Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele mesmo, ele narra casos em livros dele de espíritas profundos conhecedores da doutrina, mas altamente desequilibrados, e que desencarnam e se dão muito mal nesse retorno para as zonas umbralinas. Então não é a condição de espírita ou de católico, é o bem, é o modo como nós estamos caminhando. Porque aqui na frente ele diz, Dr. Bezerra de Menezes, meu amigo, todos aqueles que se encontram em desalinho, em desatenção, estúrdios e frívolos, gozadores que exploram sem nada oferecer, os maus e viciados, nem necessitarão que se lhes intentem prejudicar, porque já se encontram mergulhados no mal que cultivam, tornando-se receptivos aos fenômenos com os quais afinam. Ele está dizendo, olha, aqueles que se encontram em desequilíbrio, nem precisam encaminhar ninguém, porque eles próprios já estão em desequilíbrio. Então a doutrina espírita é um sol na nossa vida, se nós a compreendermos, se a gente buscar realmente aprender e levar para o nosso ambiente onde nós vivemos. E a base desse convívio, isso é onde está, e é onde há a maior dificuldade nossa, é exatamente no ambiente mais íntimo que nós convivemos, que é no lar, que é na família. E eles dizem, olha, a família é a base de sustentação, de equilíbrio. A família é que é o nosso norte maior. É tanto que é interessante na literatura espírita, que a gente aprende que não existe a alma gêmea, mas o que a gente percebe nos relatos que eles fazem é que os casais equilibrados, eles desencarnam e reencarnam muitas vezes juntos. Interessante. Quer dizer, onde há uma sintonia, eles estão sempre voltando juntos. Isso o André Luiz mostra muito nos relatos que ele faz, o próprio Manuel Filomeno de Miranda também. Então há como que se fosse uma comunhão, é um trabalho conjunto, o marido e a mulher, mas na medida em que se equilibram, aí é que a coisa se torna bela. E bonito, eles mesmo crescendo nunca aceitam um ambiente melhor, deixando os seus para trás. Sempre voltam. E até muitos que não precisariam mais reencarnar, mas pedem, insistem em reencarnar para pegar de volta aqueles que ficaram na retaguarda. Então
Então é um mundo extremamente organizado. O material, que é a nossa escola, o espiritual, que é essa área imensa em que estão os desencarnados, e que nós hoje que estamos aqui, daqui a pouco estaremos lá. Pronto. É por isso que eu digo que vou para lá, porque nós estamos aqui nessa parte física. Aqui está a área umbralina, acima estão as colônias, os mundos superiores. Quem achar que está em condição de partir reto, graças a Deus, e seja feliz, e que vá para as colônias mais superiores, ou quem sabe para outros mundos superiores. Porque muitos de nós desencarnamos aqui e nem saímos do ambiente da casa onde nós estamos, porque são muitas criaturas que não têm uma meta, não têm uma programação, não têm um conhecimento, e nem têm a necessidade, não sentem a necessidade de trabalharem-se no ambiente que estão, porque esse trabalho que é conquistar, o que o doutor Bezerra de Menezes fala, a inteireza moral é a grande finalidade da nossa viagem, porque retornar, temos que retornar, é impossível ficar aqui além do tempo, todo mundo volta, quer dizer, todo mundo morre, todo mundo vai retornar, e para onde é que a gente vai? Imagina, hoje à noite, quando nós adormecermos, nós vamos para onde? Porque a gente adormece o corpo físico, o espírito se desprende, isso é com todo mundo, independente de religião, independente de qualquer coisa, é uma coisa natural do ser humano, adormece, aí se desprende, para onde é que vai? E eles dizem aí, já aí nós vamos ao encontro de criaturas a quem conhecemos, ou buscar algo que nós gostaríamos de fazer e não conseguimos fazer quando encarnados. Já aí há muitos relatos de criaturas que se desprendem do corpo físico e vão para os umbrais, muitos relatos. André Luiz mesmo faz um relato que ele está num ambiente, no livro Libertação, ele observa na rua, no ambiente que ele está, duas mulheres conversando, e ele percebe uma delas encarnada, que partia dela o cordão, que é que liga o espírito, o perispírito, ao corpo físico, se perde na distância, e a outra desencarnada. E ele, escutando a conversa, eles estavam combinando o que iriam fazer no dia seguinte. Veja. Quer dizer, a encarnada, como é que ela aprendeu aquele caminho de sair daqui do mundo material e ir lá naquele mundo espiritual? Ela já conhece, nós já conhecemos. É o nosso mundo, gente, acredita. É por isso que a leitura, se ela for feita com atenção, aí a gente começa a parar e entender. É inteligente mudar. É inteligente. Mesmo que a criatura nos... É necessário ser espírita? Não. É uma opção. O católico avança da mesma forma. O protestante avança da mesma forma. O não religioso avança também. Porque a senha não é a religião, é a caridade. Agora, na casa espírita, nós já entendemos esses ensinamentos todos e já sabemos que existe o mundo espiritual, é mais fácil. Eu acho que aqui a motivação, se buscarmos os livros, o estudo, aí dá para olhar diferente para a família e entender que há um objetivo de estarmos juntos. Porque, é como o doutor Bezerra de Menezes disse, a doutrina espírita, ela tem um objetivo de acelerar em cada um de nós a marcha. Como é que ele fala aqui no início? A revelação espírita é alta concessão que chega ao homem moderno auxiliando a apressar a marcha. Mas não é só a frequência à casa espírita. Ele está dizendo, a revelação espírita. Mas se o sujeito não estudar, como é que vai se revelar para ele o que ele não busca? É por isso que a leitura é indispensável. A gente mudar o hábito. Que as obsessões são uma resposta da vida às nossas ações. Então que Deus nos ilumine, nos abençoe. E esse que nós colocamos aqui está no livro Loucura e Obsessão, que é de Manuel Filomeno de Miranda, e Devassando do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. E é repetido muito em várias obras. É a mesma colocação.
Então, que os amigos espirituais nos ajudem a buscar esses ensinamentos que nos motivem a um melhoramento que muitos aqui eu sei que já fazem, mas que podemos melhorar mais ainda, nos esforçando, sabendo o caminho que estamos percorrendo. Muita paz para todos. Vamos pedir a nossa irmã Conceição a fazer a prece final. Antes do agradecimento, eu estava lendo passagem da vida de Chico, em que ele estava muito preocupado, conversando com Emmanuel, que ele queria entender Jesus. Aí Emmanuel disse para ele: Chico, Jesus é bondade, é perfeição. Fique somente no trabalho edificante que você faz, na caridade, continue. Não, mas eu queria entender Jesus, por isso, por aquilo. Mas quer entender Jesus? Pegou Chico pela mão, foi: vamos fazer uma viagem. Se afastou do planeta Terra. À medida que ele se afastava, é lógico que ele encontrou só o pontinho preto. E foi adentrando aos planetas, chegou perto da Via Láctea, aquela luminosidade toda, e continuou a viagem. E assim ele percorreu umas 3 galáxias com Emmanuel. No final ele não suportou de tanta grandeza, tanta coisa. Ele ainda, assim, muito arrependido de ter duvidado do que era o trabalho do Cristo, do que era o trabalho de Deus. Ele pediu a Emmanuel para voltar e queria apenas tomar um café. Ou seja, Chico Xavier teve essa visão maravilhosa, e nós ficamos aqui, todos nós, apegados a besteiras, apegado a: você me disse isso, você me disse aquilo, fulano vai ver, fulano não vai ver. Meu Deus, como isso aqui é pequeno, como isso aqui não é nada diante dessa grandeza das galáxias, das moradas do meu Pai. Que possamos entender isso e possamos refletir e modificar um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga da nossa casa, pedimos permissão para dar por terminados os trabalhos, a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos progressos espirituais. Assim seja.